do Visual Studio, do que nós temos aqui naquele código de encontrar a melhor sequência na busca da vizinhança. O que é feito aqui? Então, como nós temos que fazer as trocas 2 a 2, repara que começa o i em 0 e o j vem de i mais 1 até lá enquanto ele é menor do que o número de tarefas. Depois vamos para o i igual a 1, o j vai começar em 2, o i 2, o j começa em 3. O que é isso daqui? Essa aqui é a nossa sequência original. Tá? Por exemplo, quando a gente pega o i igual a 0 e o j igual a 1, a gente faz essa troca daqui. O que tem na posição 0 com o que tem na posição 1, né? Como se nós tivéssemos aqui as posições de 0 até lá a posição 6. Depois, quando o i é 0 e o j é 2, nós fazemos essa troca daqui e avaliamos qual que é o makespan da sequência gerada por essa troca, que seria essa sequência daqui. Depois, quando tem o i igual a 0 e o j igual a 3, é fazer essa troca do que tem na posição 0 com a posição 3, que gera essa nova sequência daqui. Depois do 0, da posição 0 com a posição 4, que seria essa troca. Depois da posição 0 com a posição 5, da posição 0 com a posição 6. Quando nós mudamos o i para 1, se começasse o j em 0, ia fazer a troca aqui do 1 com o 0, que é a mesma coisa que a troca do 0 com o 1, que é uma troca que nós já fizemos. Por isso que daí fica o i1 e o j2. Depois o i1, j3, i1, j4, i1, j5, até i1, j6. Depois vem o i para 2, e daí faz com o j3, depois com o j4, j5, j6 e assim por diante. Né? Então nós vamos analisar todas as soluções que são vizinhas a essa solução atual. E o que é a solução vizinha? Aquela que é possível chegar com um movimento de troca entre posições de tarefas na nossa sequência. Uma vez que nós encontrarmos aqui qual que é essa melhor, é o que nós temos de retorno. Tá? Então, que é o que ele vai fazendo aqui, ó. Tá com i igual a 0, o j começa em i mais 1. A gente vai copiar primeiro tudo que nós tínhamos na sequência original e vamos alterar o que tem na posição i e o que tem na posição j. É o que tem na posição i recebe o que tem na posição j e o que tem na posição... E o que a gente vai receber na nova sequência, que é essa vizinha atual na posição j, é o que está lá na original na posição i. Se eu pegasse aqui como um exemplo, voltando ali no Excel, né? Vamos supor que fizesse isso daqui lá para colocar um valor aqui de i igual a 2 e j igual a 5, tá? Só para fazer aqui uma troca diferente. O que nós estamos fazendo? Nós vamos copiar essa sequência, que é a sequência original, e vamos colocar que na posição 2, que é essa posição daqui, vai receber o que está lá na posição 5. E que na posição 5 vai receber o que está na posição 2. Está fazendo essa troca aqui da tarefa que está na posição 2 com a tarefa que está na posição 5, trocando a tarefa 6 com a tarefa 0 de lugar. E daí essa solução aqui que é avaliada, no caso do i igual a 2, j igual a 5. E nós vamos fazer isso aqui exaustivamente para todas as combinações possíveis de troca. Quando nós encontramos uma troca que gerou um melhor makespan, né? Então esse makespan ali gerado, ele foi melhor do que o melhor makespan que nós tínhamos, a gente vai atualizar qual que é o melhor makespan que nós temos e vamos guardar qual que foi esse movimento. Porque essa sequência, que foi a sequência copiada e alterada, ela é uma variável que está aqui local dessa sequência vizinha atual. Então nós não estamos guardando ela a cada uma das iterações, porque o que interessa é testar todos os vizinhos e depois ficar só com aquele que tenha sido o melhor de todos. Então, a gente vai pegar e guardar qual que é o movimento, qual que é essa troca que gera o melhor vizinho. E daí, uma vez que nós temos isso aqui feito,
nós vamos pegar e copiar ali a sequência original e realizar aquele movimento aqui nessa nossa sequência que é agora a melhor sequência. Então, aqui nós estamos efetivando aquele movimento que nós guardamos aqui como sendo o que gerava o melhor makespan. E daí, no retorno aqui, vem com essa classe dados melhor sequência. Entendido agora aqui com mais clareza, Rafaela? Sim, agora eu entendi. Agora o pessoal entrou aqui no link ali, Amanda, Felipe, acho que o pessoal apareceu aqui. Beleza. Só agora eu vou seguir aqui com vocês. Vocês vão observar que ao longo das aulas, esse código daqui a gente vai alterando bastante. Eu deixei disponível lá no GitHub para vocês fazerem o download exatamente esse código que está aqui, que é como eu terminei ele ao final daquele vídeo, que é a parte 8 ali do Flowshop permutacional. Então, o que nós temos aqui, observando? Esse algoritmo que faz lá o encontra a melhor sequência numa busca numa vizinhança, eu vou executar agora de maneira um pouco mais passo a passo. Então eu vou pegar lá no nosso programa, nesse botão busca vizinhança, eu vou colocar para parar a execução justamente quando entra aqui nesse procedimento. Então, indo lá com o nosso botão iniciar e apertando aqui o busca vizinhança, parou aqui justamente quando é chamado aquele método, que é o método encontra a melhor sequência busca vizinhança. Algumas explicações aqui só em termos como a gente vai depurar o programa. Nós temos dois comandos básicos, o F11 e o F10. Qual que é a diferença de usar um ou outro? Se nós utilizarmos o F10, o que acontece? É executado aquele método, parou a gravação. Mas agora continuando aqui, o que acontece se eu apertar o F10? É executado linha a linha, mas pulando o que acontece dentro do método. Então, isso daqui que é esse método, encontra a melhor sequência, busca vizinhança, ele foi executado e nós temos aqui um retorno da melhor sequência, o makespan 355, e qual foi a sequência que gerou esse makespan. Por outro lado, se no lugar de apertar o F10, nós apertarmos o F11, que vai aparecer aqui como intervir, entrará linha a linha dentro desse método. Então vem aqui lá com o F11, ele entrou. Tem momentos que é mais útil fazer o F10, quando você já sabe que está tudo certinho o que está acontecendo naquele método, e tem momentos que justamente o interesse é o próprio método ali, e a gente acaba entrando com o F11 para intervir. Então aqui nós temos ali a semente aleatória que é gerada, gerou ali um objeto do tipo random, a gente vai pegar lá e colocar, definir um objeto que é do tipo dado e sequência, ele vai aparecer aqui como sendo o sequência null e o makespan como sendo zero. Makespan é uma variável do tipo int, então ele já inicializa lá com o valor zero. Sequência é um vetor de inteiros. Como nós não dissemos qual que é o tamanho desse vetor, ele vai aparecer aqui inicialmente como sendo nulo. E daí quando nós fazemos essa instrução aqui, que dados menor sequência, ponto sequência, que é aquele vetor de inteiros, é igual a um null int número de tarefas, aí ele será aqui um vetor, né, que tem, no caso, vai até lá a posição 17, lembrando aqui que nós temos 18 tarefas, então desse vetor vai da posição 0 até a posição 17, e cada elemento dele está lá com o valor 0. Vamos colocar ali para o makespan ser 999. Tem esse procedimento aqui para gerar a sequência aleatória. Não vou entrar linha a linha no que acontece dentro dele, então posso pegar e vir aqui com F10. Ele só executa a linha nesse método atual que nós estamos. Está lá a sequência aleatória que foi gerada inicialmente.
Calcular instante, início, fim, cada tarefa em cada máquina sequência, se fizermos a mesma coisa aqui, pulando o método, é executado o que está lá e o resultado obtido do makespan estará nessa propriedade makespan. Lembrando que a propriedade makespan é uma propriedade aqui dessa classe que nós temos problema FSP. Então ela está presente durante toda a execução do objeto. Então vai pegar esse valor, que foi lá o 375, e vai salvar aqui em dados melhor sequência .makespan. Dessa forma, o que nós temos? Que essa sequência... aqui nós não salvamos ainda a sequência na melhor sequência, né? Então vai aparecer simplesmente ali o makespan com 375. Vou criar aqui um vetor que é do tipo movimento, está lá como um novo inteiro. Fazendo aqui agora do i igual a zero, enquanto i for menor do que o número de tarefas, de j igual a i mais 1, enquanto j for menor do que o número de tarefas, pegar aqui e criar um vetor que é a sequência vizinha atual, que inicialmente nós vamos fazer, que é uma própria cópia da sequência. Se pegar aqui sequência vizinha atual, vai ser lá 15, 11, 9, 12, que vai repetir o que nós tínhamos lá na sequência original. E agora a gente vai fazer aqui as alterações. Então, o i está valendo 0 e o j está valendo 1. O que nós queremos é trocar esses valores aqui, o 15 com o 11. Então, vai pegar lá que sequência vizinha atual na posição 0 vai receber o que está na sequência na posição 1. Dessa forma, está lá agora com o 11, 11, 9, 12 e assim por diante. Agora nós queremos que o sequência atual na posição 1 receba o que está na sequência lá na posição 0, que o i vale 0. Então, isso daqui realizou a substituição ali do 11 pelo 15 e do 15 pelo 11. Não precisamos aqui de uma variável auxiliar porque estamos copiando da original que nós deixamos ela mantida. A gente vem aqui e calcula quais são os instantes de início e fim em cada tarefa dessa sequência vizinha atual, que é a sequência que nós acabamos de gerar. Quando fazemos isso, temos lá no makespan salvo o valor de 370. O que nós tínhamos como melhor makespan era 375 da sequência original. Então o que vai acontecer agora aqui nesse caso? Teremos uma atualização de qual que é esse nosso melhor makespan e qual que é o movimento que tem que ser realizado naquela solução inicial para chegarmos nessa nova solução. Então tá lá, tem que trocar o da posição 0 com o da posição 1. Vou dizer, isso aqui quando vai para a próxima iteração, agora vai lá com i igual a 0, j igual a 2. E esse procedimento aqui vai se repetir. Eu vou colocar para parar aqui só em algum momento que ocorra a melhoria. Então, parou agora aqui nesse ponto o nosso programa. O i está valendo 0 e o j está valendo 2. Isso daqui chegou no makespan de 357. Então, nesse caso, será ali guardado agora que o novo movimento é trocar o que tem na posição 0 com o que tem na posição 2. Executamos, a próxima vez que houve melhoria aqui, o valor do i é 0, o valor do j é 10. Né? Então, para o j é igual a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para todos esses valores, nós não tivemos melhoria. E quando o i é 0 e o j é 10, o makespan obtido foi 356. Então, o movimento que é o melhor que nós temos até o momento é lá o movimento 0, 10. Isso daqui é executado para todas as combinações de i e j, de forma que ao final dessa execução nós temos um makespan de 349, que ele é obtido realizando a troca da tarefa que está na posição 1 com a tarefa que está na posição 15. O que nós vamos fazer então? Essa nossa melhor sequência, lá que é a sequência que ainda está tudo zerado, nós vamos copiar
aquela sequência original que foi gerada ali primeiro aleatoriamente. Está aqui toda ela ali, 15, 11, 9, 12, etc. E vamos agora fazer essa troca, que é trocar a posição 1 com a posição 15. Então, na posição 1, que está lá o valor 11, nós vamos querer que apareça o 2. E na posição 15, que apareça o 11. E é justamente o que essas duas linhas aqui vão fazer. Apareceu lá na posição 1 o 2 e na posição 15 apareceu o 11. E vamos retornar, então, qual foi essa nossa melhor sequência. Uma vez que nós retornamos essa melhor sequência, parar aqui o cronômetro, esse elapse milisseconds não vai ter o menor sentido, porque está aqui computando o tempo que nós ficamos ao longo de toda a execução. Aí nós vamos pegar lá e exibir a mensagem de qual foi a sequência obtida e com qual o makespan. Então a sequência 15, 2, 9, 12, assim por diante, com o makespan de 349. Então o que nós fizemos aqui foi uma simples busca numa vizinhança com base em uma solução que foi gerada de forma aleatória. Agora a pergunta que fica é: será que essa nova solução que nós obtivemos tem algum vizinho com um makespan melhor do que ela? De maneira que, se nós repetíssemos esse processo, eu vou fazer aqui de uma maneira bem simplória nesse primeiro momento, vocês, depois eu vou alterar esse código, tá? Vou pegar aqui todo esse procedimento que nós temos aqui, tá? Eu vou pegar isso aqui que nós fizemos, eu vou copiar exatamente como está, eu vou ter que colocar algumas outras linhas ali em cima que eu já coloco, tá? E aqui, fazer simplesmente o seguinte. Então até separei aqui com esses espaços para ficar a parte como estava dos blocos. Então isso daqui é o código exatamente como que nós tínhamos ali anteriormente. Tá? Nós pegamos aqui, geramos uma sequência aleatória, buscamos todos os vizinhos delas, encontramos qual foi o melhor movimento, e aqui ainda vou fazer o seguinte. Só um pouquinho. A sequência já está ali. Aqui é um pouquinho diferente. Fazer assim, que int aux recebe sequência na posição movimento na posição 0. Sequência na posição movimento na posição 0 recebe sequência na movimento posição 1. E por último que sequência na posição movimento na posição 1 recebe aux. Então eu vou parar aqui a execução nessa linha e depois eu executo com vocês tudo que tem ali para baixo para mostrar o que nós estamos fazendo aqui. Tá? Então olha lá. Vou executar aqui aquele nosso botão busca vizinhança. Identificamos lá. Agora, como a nossa semente está aleatória, o movimento aqui pode ser diferente daquele que nós tínhamos observado anteriormente. O que deu aqui foi que o melhor movimento foi trocar o 4 com o 14. Fazendo isso, a gente vai chegar no makespan de 345. Então, trocar a posição 4 com a posição 14 é lá na sequência essa tarefa 17 ser trocada com essa tarefa 6. O que nós vamos fazer aqui é salvar aquele valor 17 numa variável auxiliar, aí depois colocaremos
o 17, o movimento na posição 1, vou pegar aqui, que é o sequência, o que tem lá na posição 14, nós colocaremos aqui na posição 0, e por último colocaremos o AUX aqui nessa posição 14, de maneira que a nova sequência ficou lá trocado com o que nós tínhamos na 4, com o que nós tínhamos na 14. Né? Antes era 17, 6, agora está aqui o 6, 17. O que vai acontecer se nós seguirmos e executarmos exatamente os mesmos passos que nós tínhamos anteriormente? Vamos variar aqui de i igual a 0 enquanto i for menor do que o número de tarefas, de j igual a i mais 1 enquanto j for menor do que o número de tarefas, j mais mais. E fazemos aqui uma sequência vizinha atual e todo o procedimento ali de novo. O que vai acontecer agora? O que esse bloco aqui de linhas, deixa eu deixar um pouquinho melhor aqui a nossa visualização. O que esse bloco de linhas está realizando agora? Qual que é a diferença dele em relação àquele bloco que nós tínhamos anteriormente? Hein? O que muda aí de um para outro? Aqui nesse primeiro bloco, em cima de qual sequência que era aplicada essa busca do melhor vizinho? Era aplicada em cima da sequência que foi gerada aleatoriamente. Aí nós encontramos aqui qual que foi o melhor vizinho e nessa nossa nova sequência que foi a do melhor vizinho, nós vamos procurar o melhor vizinho dela. Porque aquela sequência aleatória, ela pode ter um vizinho do vizinho melhor do que era o vizinho direto dela. Então, quando nós fazemos isso daqui, eu vou colocar aqui para ver se para e se vai ter alguma melhoria dentro desse processo, olha o que acontece. Quando nós trocamos nessa nova sequência o que tem na posição 0 com o que tem na posição 2, melhora o makespan. Aquele makespan que era 345 consegue ser 341. Executar aqui de novo, ó, o i na posição 0 e o j na 9, consegue gerar um makespan de 335. De forma que se nós fizermos isso daqui inteiro novamente, tem lá que um movimento 0,9 gera o makespan de 335. O melhor movimento ali possível para nós realizarmos. Essa solução está a uma distância de 2. Sim, porque você fez duas trocas para ela. Exatamente. Só que repare que nós não estamos estudando toda a vizinhança de tamanho 2 daquela solução original, né? Do melhor vizinho de tamanho 1. Certo? Poderia fazer da mesma forma que nós exploramos ali só o melhor vizinho de tamanho 1, poderia explorar o melhor vizinho de tamanho 2, melhor vizinho de distância 3, só que daí computacionalmente começa a ficar mais pesado. Então, explode. Então, essa ideia de conseguir, às vezes, ir de vizinho de distância 1 em vizinho de distância 1 pode levar a uma solução que ela bem longe do que era aquela original, caminhando por etapas que vai melhorando o valor da função objetivo. Mas essa aqui é uma solução que nós estamos a 2 movimentos em relação àquela solução original. Tá? Assim pode acontecer do seguinte, nós pegarmos essa nova solução e irmos para o melhor vizinho dela. De repente, esse vizinho ele não vai chegar a ter uma distância de 3 em relação àquela original, porque pode ter sido um passo no meio do caminho. Tá? Às vezes pode estar até numa distância de 1 daquela original ou de 2, só conforme foram feitas as operações. Mas a ideia é essa, é você ficar buscando dentro de uma vizinhança soluções melhores. E se nós
E nós podemos executar esse procedimento até que não tenha mais nenhuma melhoria na vizinhança. Quando isso acontece, nós não temos a menor garantia que aquela solução é a ótima para o problema. Mas o que nós sabemos é que ela é um minimizador local. E como todo minimizador global também é um minimizador local, ser um minimizador local é uma condição necessária para ser minimizador global. Então, ter métodos que conseguem encontrar mínimos locais tem essa vantagem de que satisfaz uma condição necessária para a otimalidade, mas que não é suficiente, muitas vezes pode ficar bem longe dela. E daí existem outras estratégias para tentar fugir dos mínimos locais. Muito quando se trabalha em heurísticas, nós temos dois aspectos a serem analisados. Um deles é intensificação e o outro é diversificação. O que nós estamos fazendo quando buscamos o melhor vizinho e depois o melhor vizinho do melhor vizinho, daí o melhor vizinho do melhor vizinho do melhor vizinho? É uma intensificação, porque nós só estamos indo para soluções que têm um valor de função objetivo melhor do que aquelas que nós estávamos visitando anteriormente. Tá? Agora, se esse mesmo método de ter soluções aleatórias iniciais diferentes nós aplicarmos diversas vezes, nós vamos estar vendo uma diversificação, que está diversificando qual que é aquela solução inicial. E basicamente o que os algoritmos heurísticos, metaheurísticos vão trabalhar muito é com isso, com momentos de intensificação e momentos de diversificação. A intensificação vai tentar encontrar mínimos locais, enquanto a diversificação vai tentar fazer com que possa fugir de mínimos locais na expectativa de encontrar outros valores mínimos melhores. Tá? Então, até estendi um pouco ali a explicação, parou em cima, né, se a gente vai para um vizinho que está a 2 de distância, é isso que nós estamos fazendo. E daí agora, aqui, essa nossa solução, né, tem lá ela já obtida, vou apertar, vou dar aqui continuar esse nosso processo todo, e vai sair lá a mensagem de tempo que acaba não tendo sentido, e qual que foi a melhor solução encontrada com esse MakeSpan de 335. Aí vem aqui uma pergunta óbvia. Tudo isso que nós fizemos aqui, poderia pegar exatamente esse mesmo código e copiar aqui para baixo e executar? O que nós estamos fazendo agora? O AUC já existe, né? Então não preciso declarar ele aqui novamente, porque ele já foi declarado ali em cima. Se nós executarmos o código dessa forma, o que nós estamos fazendo agora? Sendo feito dessa forma. Primeiro, a gente gerou uma solução aleatória. Né? Então, se pegar aqui essa parte daqui, foi gerar uma sequência aleatória. Depois, encontramos qual que era o vizinho que gerava a maior melhora no MakeSpan. Depois pegamos esse vizinho como sendo uma nova solução e executamos aqui esse procedimento de novo de buscar o melhor vizinho dessa nova solução. Encontramos qual que é esse melhor vizinho. Aí podemos vir aqui e executar isso de novo. Existe uma expectativa que fazendo isso daqui melhore a nossa solução? Teoricamente sim. Piorar não vai, né? Porque nós só estamos aceitando coisas melhores. Esse processo, ele é um processo que poderia, vou adiantar aqui ele, que poderia se repetir diversas vezes? Tá? E qual seria assim? A gente pode fazer isso por um número determinado de vezes, ou qual outro critério poderia ser além de um número de vezes que passa por esse processo? Isso. Pode ser de não ter ocorrido melhoria
ou não ter melhorado mais do que tantos por cento, né? Então, essa ideia de trabalhar é fazer justamente a busca na vizinhança. O que vai caracterizar ter um algoritmo de busca na vizinhança é executar esse processo até que não ocorram mais melhorias. Olha aqui o que. Agora eu vou pegar e executar esse nosso. Vou parar aqui a execução primeiro e fazer o seguinte, para nós compararmos. Vou colocar lá 100 mil sequências aleatórias, naquele primeiro algoritmo que vai gerando sequência aleatória e avalia o makespan. Coloquei lá 100 mil sequências aleatórias, demorou 1093 milissegundos e encontrou uma sequência com um makespan de 312. Tá bom? Agora eu vou executar esse algoritmo aqui de busca em vizinhança. Demorou 1 milissegundo e encontrou uma solução de 325. Dado que nós fizemos ali só 3 iterações, né? Poderia fazer mais iterações ou até colocar para realizar essas iterações enquanto for possível melhorar a solução. Parece atrativo utilizar essa ideia aqui de busca de vizinhança. Olha a comparação de tempo em relação àquele caso que nós tínhamos anteriormente de ficar fazendo simplesmente buscas aleatórias, né? Gerar sequências aleatórias e avaliar o valor da função objetivo. Então, a gente vê que parece bem promissor essa ideia daqui. Agora, uma coisa que é necessária aqui ser realizada não faz sentido, né, a gente ficar copiando esse código e colando aqui diversas vezes. Então, assim como o Daru colocou, o que nós podemos ter é que isso daqui seja um método ali, seja uma função, né, que seja chamada diversas vezes, ou pegar e ter um critério de while, né, para realizar enquanto uma certa condição de parada não for satisfeita, pegar e realizar aqui esse procedimento todo. Tá? Qualquer uma das maneiras totalmente viável para a gente fazer. Okay? Então vou fazer primeiro o seguinte, eu vou tirar essa parte toda que nós copiamos aqui algumas vezes, eu vou retirar isso daqui e manter essa situação. Por quê? Isso daqui refere-se para nós, vou pegar até separar aqui um pouquinho em espaço, esse procedimento daqui é nós pegarmos uma sequência, encontrarmos qual que é o melhor vizinho e atualizar a sequência para receber esse novo movimento, certo? Né? Tanto é que depois que nós executamos essa troca aqui de variáveis, o que vai aparecer aqui na sequência é qual foi essa sequência que gerou o melhor makespan. Então o que nós podemos fazer aqui? Eu vou colocar uma variável int primeiro, que eu vou chamar número máximo de iterações. Tá? E colocar que ela tem o valor igual a 10. E vou colocar aqui, para ser executado, vou definir uma outra variável, que é int número atual de iterações. Esse número atual de iterações é igual a 0. E fazer o seguinte, que enquanto o nosso número atual de iterações for menor do que o número máximo de iterações, que seja executado esse nosso procedimento aqui inteirinho. Pegar isso daqui, Ctrl X para recortar e colar aqui dentro desse nosso while. Se executar esse while da forma como está, ficará num loop infinito, né? Porque nós começamos o número atual de iterações com 0, máximo de iterações é 10, 0 vai ser sempre menor do que 10, esse programa aqui não vai parar nunca, tem que, né, forçar ali a parada dele. Então a gente pode colocar aqui no final de tudo que número
atual iterações mais mais. Isso daqui é a mesma coisa que escrever lá, relembrando que número atual iterações igual a número atual iterações mais 1, ou fazer a número atual iterações mais igual a 1. Qualquer uma dessas operações aqui são suficientes. Agora, o que será realizado aqui é nós termos 10 iterações realizadas, e repare que na sequência já vai sair com o movimento que aconteceu. Então, aqui nessa parte onde nós tínhamos que fazer com que dado e sequência tivesse que receber o movimento que era original, nós não precisamos mais dele, porque esse movimento já está sendo salvo na sequência. Né? Nós já temos aqui esse procedimento realizando isso. Vamos lá. Vou pegar agora e executar esse nosso novo algoritmo, que faz ali 10 iterações de busca vizinhança. Ok, demorou 5 milissegundos. Encontrou um makespan de 315, com essa sequência 9, 1, 14, 0, 12, 8, até lá o 4. Se gerássemos, colocar aqui 10.000 iterações, que é o valor que eu deixei padrão, teste, demorou 102 milissegundos, e encontrou uma solução de 317. Ou seja, esse nosso método aqui de busca vizinhança, ele parece ser melhor do que o método aleatório? Sim. Quais são as para dizer que uma coisa é melhor do que a outra, nós sempre vamos ter medidas de desempenho. Quais são medidas de desempenho para um algoritmo que nós podemos pensar aqui no caso, pensar especificamente para resolver esse problema de flowchart permutacional? Quais seriam algoritmos possíveis? Quais seriam medidas de desempenho possíveis? Uhum. Exatamente. É essa a ideia. Vai ficar muito sempre em duas coisas: tempo e qualidade da solução. Tempo é a medida ali, relógio em si. E qualidade da solução tem duas formas que nós podemos pensar conforme o que nós temos de recurso disponível. Uma delas é pensar a qualidade da solução como sendo a melhor solução encontrada. Eu não sei quanto que é o ótimo, talvez a melhor solução encontrada já seja o ótimo, mas eu nem sei quanto que ele é. Então a gente pega ali e fica simplesmente com base nisso de qual foi a melhor solução encontrada. Assim como tem problemas que às vezes o ótimo é conhecido. Então vamos supor que nesse problema de flowchart permutacional nós conhecêssemos aqui para essa lista de tarefas e tempos de processamento em cada uma das máquinas qual fosse a solução ótima, né? Qual fosse o makespan ótimo. Aí nós poderíamos pegar pelo gap entre o ótimo. Qual que está essa distância que nós estamos para cada um dos métodos com a solução que é obtida em relação à solução ótima. E uma pergunta comum que às vezes aparece: bom, mas se eu sei um método que acha a solução ótima, por que eu não vou usar? Por que eu vou acabar usando um método heurístico ou método heurístico se tem um método para a solução ótima? E a resposta para isso acaba sendo tempo e dinheiro. Às vezes tem um método que consegue achar a solução ótima, mas que o tempo que ele demora é muito grande. Às vezes nós poderíamos ter aqui que a solução ótima para esse problema fosse provada só depois de 1 hora de execução. Enquanto nós estamos encontrando aqui soluções que parecem ser boas com pouquíssimos milissegundos. E a outra coisa também é parte de custo. Né? Muitos desses solvers que têm bons resultados para resolver os problemas exatos e ter a solução ótima do modelo são solvers que não são gratuitos e tem um valor alto associado a eles. Se comparamos hoje os dois principais, lá o Gurob e o Ciplex, que são os dois principais solvers comerciais, a surra em desempenho que ele acaba dando
seja no CBC, no CIP ou nos outros livros, é muito grande. Então, é uma área de pesquisa, os problemas de otimização, em que a diferença de qualidade de solução obtida pelos solvers comerciais dos solvers livres é muito grande, essa diferença. Então, o método heurístico e metaheurístico acaba fazendo com que seja possível a implementação sem a dependência de um solver externo e muitas vezes com um tempo de execução mais viável para os casos práticos. Tá? Então nós vimos aqui que, com 10 iterações, chegou num resultado bem legal. A pergunta que fica é, beleza, fizemos 10 iterações, mas será que todas as iterações tiveram melhoria? Vamos supor que na sexta iteração já não tivesse mais melhoria. Precisaria continuar com a sétima, a oitava, a nona e a décima? Não, porque se não teve melhoria, a sequência na entrada ali seria a mesma. Assim como pode acontecer de ter tido melhoria nas 10 iterações, né? E talvez se fizéssemos uma 11ª, também tivesse melhoria. Então nós podemos melhorar esse critério aí de parada para ser enquanto ocorre melhoria. O que eu vou fazer aqui agora? Vou criar uma variável booleana que eu vou chamar do seguinte, teve melhoria. E colocar que inicialmente essa variável tem o valor true. Coloco aqui no while, que é para ele executar enquanto teve melhoria, ou seja, enquanto essa variável teve melhoria tem o valor true. Aí, aqui logo no início, a gente coloca que teve melhoria é igual a falso. E teve melhoria se torna true quando acontece de ter aqui um makespan melhor. E daí aqui a gente vai colocar que teve melhoria é igual a true. O que isso aqui vai garantir? Como nós começamos com o teve melhoria sendo true, entrará no primeiro loop aqui desse while. Recebeu o falso. Se não ocorrer melhoria nessa iteração, vai sair daqui como falso e daí acabará esse while. Se teve melhoria em algum momento, a variável teve melhoria receberá o valor true e entrará novamente aqui nesse while. Né? E nós podemos até fazer o seguinte, vou colocar aqui, travou ali, colocar aqui que essa parte do teve melhoria vou colocar só como uma mensagem box, uma mensagem aqui para gente, que é assim, eu vou colocar número atual de iterações. Isso aqui vai dar um problema no cronômetro, porque vai pausar na execução, mas depois eu pego e tiro essa mensagem só para saber por quantas iterações teve melhoria aquela solução. Vou pegar aqui, iniciar esse nosso algoritmo, depois eu tiro a mensagem para fazer sentido à medida do tempo. Vou colocar aqui busca vizinhança. Foram por 3 iterações só que ocorreram melhorias. Não precisamos mais do que isso. Nesse caso, esse tempo aqui desconsidera totalmente, tá? Então eu vou pegar aqui essa mensagem e vou tirar, que eu coloquei ali só como uma curiosidade nossa, naquele caso, e vou executar aqui novamente o nosso programa. Então vai lá, busca vizinhança em 4 milissegundos, partindo de uma solução aleatória, chegou em uma solução de 315. Se executasse isso aqui de novo, a diferença seria qual que é a solução inicial que foi utilizada. Chegou em uma outra solução. E isso nós vamos ter uma característica bem presente nesses problemas de otimização combinatória. Faz uma busca numa vizinhança, tentando encontrar lá o mínimo local, e conforme a solução inicial, o local que chega é completamente diferente. Tá? E isso acaba fazendo com que tenham os diversos mínimos locais.
É uma característica ali do problema. É como se nós pegássemos o conceito lá na análise numérica de bacia de convergência, nós tivéssemos diversas bacias de convergência onde cada uma delas convergisse para soluções diferentes. Né? E é o que acontece aqui. Agora, se nós olharmos novamente, aqui ó, estamos conseguindo cada uma das vezes soluções diferentes e aparecem algumas muito boas. Já chegou a aparecer ali de 311. Vou voltar aqui e colocar 100.000 sequências geradas de forma aleatória. O melhor make-span que tinha chego foi 315. A gente vê que está tanto bem em termos de tempo como qualidade de solução. O fato de ficar clicando aqui nesse busca vizinhança diversas vezes até encontrar a melhor solução poderia ser transformado em um outro algoritmo no seguinte sentido. Se nós pegássemos aqui nesse busca local, tá? E exatamente esse procedimento todo que nós temos aqui, chegasse ali e dissesse para fazer o seguinte. Eu vou mudar um pouquinho a ordem de algumas coisas nossas aqui, tá? Vou mudar isso daqui. Eu vou tirar dessa ordem e colocar aqui, que é a parte do gerar lá, aquela sequência aleatória, e fizesse o seguinte. Viesse aqui nessa parte e colocasse agora um for int, vou colocar uma variável que eu não usei ainda, h igual a 0, enquanto h for menor... Pode falar. Tá? Então, pegar isso aqui que nós temos, tudo desse nosso método que está feito aqui, vou copiar e colocar aqui dentro desse for de h igual a 0 até h sendo 100. Só vou ter que mudar um pouquinho a sequência, a declaração dela vou ter que fazer aqui fora. Só para ela continuar existindo depois que nós sairmos. E aqui sequência recebe o gerar sequência aleatória. Se nós fizermos dessa forma aqui, deixa eu ver ainda o que eu coloquei errado. Int sequência. Deixa eu fazer aqui um... número de tarefas. Só para resolver um problema ali de baixo. Tá? Porque como aqui nós estamos... Isso aqui é uma coisa da linguagem, tá? Isso acontece no C Sharp e não são todas as linguagens que isso aqui que geram esse problema. Vou pegar aqui e deixar um Ctrl X novamente para explicar para vocês o que estava acontecendo. Pego aqui e declaro uma variável do tipo sequência, uma variável de nome sequência que é um vetor de inteiros. Essa variável ela só recebe valores aqui dentro desse for. De forma que se nós colocássemos, por exemplo, esse for aqui de h igual a 0 enquanto h fosse menor do que 0, ele nunca seria executado. Então existem riscos de essa instrução aqui nunca ser executada no código. Aí o que o C Sharp faz? Fala que essa variável local não está atribuída. A gente sabe que ela será atribuída, porque nós temos garantia, como nós programamos, que vai passar por aqui. Mas, como a linguagem ali é geral, acaba não pegando isso. Então, o que eu vou fazer aqui? Coloco que isso é null int. Então, ela vai definir lá, vai gerar uma sequência que está lá com aquele tamanho, número de tarefas. Podia até colocar qualquer coisa aqui que não geraria problema, qualquer tamanho. E daí ele não vai ter esse problema porque sabe-se quando chegar aqui a sequência estará definida. Então, coisas de linguagem. Conforme a linguagem, não seria necessário fazer essa definição aqui inicial, igual foi necessário aqui no C Sharp. Ficou aqui
sublinhado em verde o número máximo de iterações, porque é uma variável que nunca é utilizada. Tá? Então isso aqui ele não vai dar erro, mas deixa esse alerta ali. Agora, se nós viermos ao nosso programa e apertarmos aqui busca vizinhança, tá? Foi lá 2, deixa eu ver aqui que talvez tenha faltado fazer alguma coisa aqui. Só vamos ver nesse copia e cola. Então, tem lá a sequência. Ela está aqui como dada. Qual que é o make span? Ah, aqui que está o problema. Aqui que ele nunca vai entrar. Então, isso daqui. Faltou buscar para cá, tá? Beleza, o Mixpan está aqui o 999, o inicial dele. Aqui é executado e se tiver algum, se o Mixpan for menor, agora sim. Busca vizinhança, lá 4 milissegundos, encontrou a melhor solução de 316. Tá? Então nós temos aqui isso sendo realizado. Faltou algumas... Opa, aqui teve... Só esse que é o problema quando a gente vai copiando e colando as coisas tentando fazer rápido. Tem que colocar aqui que esse bool teve melhoria igual a true. O que estava acontecendo é que teve melhoria igual a true só aqui fora, e daí uma vez que fazia para o H igual a 0, ele nunca mais ia conseguir fazer melhoria aqui, porque estava sempre lá marcado como falso. Daí nunca entrava aqui nesse while. Agora ele vai entrar aqui novamente. Ok? Então ele vai pegar agora aqui e executar. Esse algoritmo demorou lá 70 milissegundos e encontrou essa sequência aqui com makespan de 312. Se a gente pegar e executar de novo, vai chegar aqui em um outro valor, em uma outra sequência, 312. Vou executar de novo, 51, 315. Nós vamos ter cada vez um valor em função de ter uma parte randomizada dentro do nosso processo. E uma pergunta que fica é o seguinte: é interessante isso para um algoritmo que cada vez que ele é executado saia uma solução de valor da função objetivo completamente diferente? O que vocês acham? É que aqui tá independente cada uma das vezes, tá? Quando eu executei esse aqui deu 302, beleza, essa é a resposta aqui. Agora apagou tudo que está lá, vai executar de novo. Por que ele não mantém o que já tinha sido feito antes? Porque quando nós clicamos no botão, deixa eu pegar aqui, nesse botão busca vizinhança, olha o que a gente faz. A gente define aqui um novo objeto da classe problema FSP, vai ler novamente o arquivo, vai disparar o cronômetro, vai criar o cronômetro, vai disparar, vai fazer a sequência, entendeu? É feito tudo aqui do zero de novo. Então não fica nada guardado, embora seja o mesmo formulário. Para que ficasse guardado o mesmo formulário, esse objeto que é o meu problema, ele estaria definido como sendo algo pertencente ao formulário, à aplicação, e não simplesmente ao botão. Ele só está definido aqui dentro do botão. Então, cada vez que é clicado no botão, tudo isso daqui é executado novamente. Tá? Por isso que ele perde. Mas o que nós temos que é realizado aqui é que são 100 vezes geradas sequências aleatórias e vamos fazendo as buscas na vizinhança até encontrarmos um ponto em que não tenha mais um vizinho com make span melhor, ou seja, encontrarmos lá um mínimo local. Se nós mudássemos no lugar de aqui, fazer isso aqui com 100 sequências aleatórias, Oi? Tá compartilhando. Faz uma atualização no browser, que às vezes o JITs tem algum problema desse para atualizar a tela. Apareceu? Então tá, se acontecer isso, é só atualizar ali o browser, questão de 3 segundos já volta e daí tudo funciona
normalmente, beleza? Só avisando aí também qualquer problema. Se nós colocarmos no lugar de 100 sequências aleatórias, 1000 sequências aleatórias, o que nós esperamos que irá acontecer de diferente ao clicar aqui no botão Busca Vizinhança? Tem mais passos para explorar. E isso deve fazer o quê? Tá. Então, nós aumentamos a chance de encontrar minimizadores locais melhores, certo? Porque nós estamos expandindo o nosso espaço de busca. Além disso, a probabilidade de começar a ter uma dispersão menor nas soluções, ou seja, o valor da função objetivo quando é executada a cada uma das vezes, eles tendem a ser mais parecidos, ser menos dispersos, porque nós estamos buscando num espaço maior, dando mais chances para essa convergência, além, é claro, de o tempo computacional ser maior. Né? Antes nós partíamos de 100, agora partimos ali de 1000 soluções diferentes. É o que a gente vê. O tempo já está lá agora em 601 milissegundos, encontra lá o 315. Se nós buscarmos aqui de novo, 550, 310. Né? Continua ali com essa variabilidade. Então o que nós vemos agora chega aqui numa 306, já tinha até obtido uma de 302. Então aqui é uma estratégia de fazer a diversificação. Vou voltar aqui no código um pouquinho. O que nós temos? Quando nós pensamos em toda essa parte que está aqui dentro do IO, nós estamos fazendo uma intensificação, correto? Nós estamos pegando uma solução, tentando melhorar, até chegar num ponto que não tenha mais nenhum vizinho que melhore. E quando nós fazemos essas 1000 sequências iniciais aleatórias diferentes, nós estamos fazendo uma diversificação. Agora, a maneira de fazer intensificação e diversificação que vai ser diferente para cada um dos algoritmos. E o sucesso em termos de resposta e tempo de execução de cada um deles está intimamente ligado como que nós construímos esses procedimentos de intensificação e diversificação. Vou colocar aqui uma outra sugestão que nós poderíamos fazer de diversificação. Se fizesse o seguinte, uma vez que nós encontramos um mínimo local, no lugar de fazer uma nova solução aleatória do zero, nós fizéssemos aqui 2 movimentos aleatórios. Ou seja, fôssemos de forma aleatória para um vizinho que tivesse a 2 movimentos de distância. E a partir desse novo vizinho, executássemos essa busca na vizinhança ali, fazendo a intensificação. Seria uma estratégia viável de implementarmos? Né? Pode, inclusive, ser melhor do que aquela aleatória lá que nós estamos fazendo? Né? Tudo isso é teste para ser realizado. Então, essas maneiras aqui são 2 maneiras básicas que eu apresentei para vocês, uma delas implementando, fazendo isso daqui dessa geração diversas aleatórias, né? Nós fazemos uma diversificação aleatória em soluções iniciais e depois a intensificação em cada uma delas. Outra maneira que também existe é, uma vez que nós estamos no mínimo local, nós realizamos uma perturbação nessa solução, nesse mínimo local, e a partir dali começamos novamente um processo de busca em vizinhança. Então, são alternativas ali a serem implementadas. Eu vou deixar aí como um exercício para vocês para a próxima semana, pegar esse código daqui e fazer essa implementação, não com a geração de novas sequências aleatórias e daí realizando a busca na vizinhança, mas uma vez que nós chegamos num minimizador local, realizar uma perturbação nele, essa perturbação
pode ser esse movimento para uma nova solução que esteja a 2 de distância dela e vai lá e executa o processo de busca na vizinhança. Chegou num novo minimizador local, faz uma perturbação na solução, vai para um novo minimizador local e assim sucessivamente, para podermos comparar resultados dessas diferentes estratégias. Tá? Além disso, outra coisa que eu já tinha pedido na semana passada, e vou pedir para vocês continuarem aí a pesquisa, que é o que eu irei apresentar na semana que vem, é a busca tabu. A busca tabu é uma meta heurística que trabalha também tanto com a intensificação e a diversificação e tem algumas regras ali para tentar encontrar boas soluções em problemas que é difícil a resolução por métodos exatos. Tá? Eu dei uma acelerada aqui nesse pedaço, caso tenha ficado alguma dúvida em qualquer ponto do código aqui, por favor, perguntem. Esse mesmo vídeo que tudo isso que nós fizemos nessa 1 hora aí, eu gravei o vídeo e vou disponibilizar lá no YouTube para vocês terem acesso também. Então daí podem acompanhar por ali e realizar, parar a qualquer momento para entender um pouquinho melhor cada um dos passos. E também qualquer outra dúvida que fique, pode já deixar trazida aí para a próxima aula, a gente vai tirando. Mas antes de encerrar aqui, tem alguma dúvida pontual ou algum comentário em cima disso que foi realizado?